tá? Galera, na última aula, né, a gente teve um vídeo que eu já havia gravado há um tempo, que fala sobre a transmigração da corte de Portugal para o Brasil. Então, deixa eu fazer um breve resumo. Em 1808, a corte de Portugal veio para o Brasil. Professor, tu está dizendo que a corte veio para o Brasil, mas por que que veio? Né? Foi porque o Brasil era melhor? Foi porque o Brasil era mais rico? Foi porque o Brasil era um local almejado para que os portugueses quisessem morar? Negativo. A gente sabe que o Brasil é rico em recurso natural. Hoje a gente sabe que o Brasil é esse país e tanto que a gente ama e tem. Porém, na época, Dom João VI, a Dona Carlota e todos os membros da família real e da corte portuguesa veio para o Brasil devido ao contexto das guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte decretou o que nós chamamos na história de bloqueio continental. O cara simplesmente impediu qualquer nação de comercializar com a Inglaterra e ameaçou: olha, as nações que se dizem parceiras da França, que cometerem o erro de comercializar com a Inglaterra, a gente vai meter bronca, a gente vai invadir e o exército vai tomar tudo no país. Portugal ficou nesse jogo de cintura, querendo manter a aliança com a França e com a Inglaterra. Porém, não obstante, Portugal devia à Inglaterra. E foi o jeito se aliar e manter o comércio com a Inglaterra. Só que ao manter o comércio com a Inglaterra, os portugueses, Dom João, Dona Carlota, estava ferindo o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte da França. Resultado, os ingleses escoltaram os portugueses até o Brasil e o exército napoleônico invadiu Portugal. O Napoleão Bonaparte tinha um poder muito grande de força, tinha um poder de guerra muito grande. E aí, os portugueses, cerca de 10 mil portugueses, vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro, na época, forçados. Não é porque eles quisessem, não. Eles foram forçados a vir para o Brasil, tá bom? Desse primeiro contexto de explicação, alguma pergunta, alguma dúvida? Sim ou não? Podem falar por áudio ou no chat, tá bom? Muito bem. Podem ir digitando aí, tá? Dando sequência. Galera, o nosso papo hoje, ele vai envolver aqui a Revolução Pernambucana e a Bárbara de Alencar, né? Quem foi essa mulher, quem foi essa grande ícone da história cearense, da história do Crato, o que que ela quis, o que que ela almejou e por que que ela é sempre lembrada na história do Ceará. E o que que ela tem a ver com a Revolução Pernambucana, tá? Mas antes disso, né? Deixa eu passar de slide aqui. Qualquer coisa vocês podem aumentar aí o slide, tá bom? Na aula anterior, eu passei uma atividade, né, que era um resumo sobre o vídeo, para explicar, né, as motivações da transmigração da corte para o Brasil e as consequências, né? Motivações foi o que eu expliquei agora há pouco, tá? Então já dá para corrigir aí na atividade com as palavras que foram ditas. E aí, nós temos o seguinte, ó, o Portugal, né, o Reino de Portugal era subitamente, praticamente subjugado e dependia da Inglaterra, né, economicamente, politicamente. E aí, devido ao bloqueio continental, teve que se aliar novamente com os ingleses, porque Napoleão estava ameaçando. E aí as consequências diretas no Brasil, né? O Brasil, meu povo, era uma colônia de Portugal. Existia naquela época o que a gente chama de pacto colonial. Sabe o que é o pacto colonial? Vamos supor que o jovem de Portugal, o rei de Portugal, ele tem o Brasil. O Brasil era a terra dele. Toda a riqueza, todo o comércio era de Portugal. E o pacto colonial dizia o seguinte: o Brasil, como território e
colônia de Portugal só pode vender e comprar produtos unicamente de sua metrópole, que era Portugal. Então o Brasil estava amarrado aos portugueses. O Brasil não tinha independência econômica, tampouco autonomia. Quando a corte vem para o Brasil, acontece a inversão. Brasil deixa de ser apenas uma colônia e passa a sediar a capital do governo português. E o Brasil se transforma em metrópole. Ou seja, é aqui que o Brasil começa a ter na sua história um pouco de autonomia, né? O Brasil por inteiro. E o reino português veio para o Brasil. Tá? O governo de Portugal passou a ser no Brasil. Dom João, o príncipe regente, foi para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil, praticamente, porque é lá que a corte mora. Né? Além disso, a abertura dos portos. O que são os portos? Aquele localzinho próximo ao mar, onde chegam as embarcações, onde chegam os produtos e sai produto. A abertura dos portos beneficiou as nações amigas dos portugueses, né? Ou seja, outras nações, além de Portugal, para além de Portugal, passaram a poder também ter dinâmica de comércio, passaram a poder vender e comprar diretamente com o Brasil. Professor, e quem foi a maior beneficiada? Foi a própria Inglaterra, tá bom? Então, a Inglaterra passa a ser, sejam bem-vindos, os demais que entraram agora, tá? A Inglaterra passa a ser a principal beneficiada nesse lance aí de abertura dos portos. Tratados de navegação que favoreceram a Inglaterra e outras nações. A economia do Brasil, que passa a mudar. Quando o Brasil era só colônia, o Brasil era impedido, né, por Portugal de ter fábrica, manufatura, de ter comércio para fora. Quando a corte vem para o Brasil, olha só, o jovem príncipe regente, Dom João, né, que gostava de caçar galinha, ele passava o dia indo atrás de galinha para atirar, não tinha outra coisa para fazer. O que ele faz? Ora, se eu estou morando agora no Brasil, eu quero que o Brasil passe a receber produtos de fora e vender também, porque eu estou aqui, o dinheiro vem para cá. Então entendam, é aí que mora a autonomia do Brasil, né? Se ele estava morando no Brasil, não tinha mais lógica ele proibir as fábricas no Brasil. Então, é o primeiro momento que a indústria do Brasil passa a crescer um pouco, né? Com a vinda de Dom João para cá. E aí, todos esses fatores, criação da Biblioteca Nacional, né? Se a corte veio para o Brasil, era necessário preservar a história da corte. E a história da corte tinha que ficar numa biblioteca. E aí surge a primeira biblioteca grande do Brasil, real, né, no Rio de Janeiro. O Jardim Botânico, já que a corte estava no Brasil, era necessário ter status, arquitetura de metrópole. E aí criaram o Jardim Botânico. E várias outras benfeitorias, digamos assim, o Brasil passou a ter, inclusive um detalhe, ó, quando hoje, né, muitos funcionários pretendem abrir uma conta, corre aqui, né, em Granja ou Uruoca, no Banco do Brasil, e cria sua conta. Vocês sabiam que o Banco do Brasil foi criado quando o Dom João veio para cá nessa época? Então, assim, eles criam um banco porque era necessário agora que o Brasil tivesse um banco. Sabe por quê também? O meninozinho sabido, Dom João, quando veio com a corte de Portugal para cá, ele raspou o tacho de Portugal. Ele pegou todo o ouro, todas as riquezas do Banco de Portugal e trouxe para o Brasil. E era perigoso deixar isso nas casas reais. Então ele funda o Banco do Brasil, tá bom? Então, assim, é apenas para a gente ter essa noção de que a vinda, né, da corte para o Brasil trouxe essas consequências, digamos que boas, né? E agora a gente vai ver aqui as consequências não tão boas. Alguma dúvida nesse momento? E aí, gente, dúvidas?
Não, professor. Não. Não? Alguma pergunta? Algum comentário? Não. Muito bem, então vamos para o nosso plano de estudo de hoje. Nosso objeto de conhecimento é a Revolução Pernambucana. E aí a gente vai se perguntar: ah, professor, mas Revolução Pernambucana, por que que a Revolução Pernambucana é estudada junto com essa transferência da corte para o Brasil? Porque a Revolução Pernambucana, ela só aconteceu porque a corte veio para o Brasil. Agora, não nos enganemos. A Revolução Pernambucana era contra a corte, era contra o governo português. E aí a gente vai entender por quê. Olha só, antes de tudo, né? A Revolução Pernambucana, ela teve um caráter separatista. Professor, caráter separatista por quê? Porque a capitania de Pernambuco queria se separar do resto do Brasil, queria ser independente. Então, hoje a gente vê assim, o Talibã lá no Afeganistão tomou o país, né? Se rebelaram. Olha só, aqui no Brasil já aconteceu coisas parecidas. Claro que em contextos diferentes e com vontades diferentes. O Talibã é um grupo terrorista, né? Nós do Ocidente praticamente não gostamos, porque a gente associa sempre o terrorismo a coisas catastróficas. No entanto, as revoluções que ocorreram no Brasil também se rebelaram, pegaram em armas, gente, pessoas morreram, e aqui na Revolução Pernambucana também isso aconteceu. Então, caráter separatista. Pernambuco almejava se tornar independente do resto do Brasil. Existia uma insatisfação com o controle português. O que que acontece? Quando Dom João vem para o Brasil, ele traz com ele os aristocratas, a elite, a corte de Portugal. Quando o menino Dom João está aqui, sabe o que que ele faz, jovem? Ele fala o seguinte, ele pega, ei, fulano, tu é meu babão, tu é da corte, tu é da elite, vocês são os privilegiados porque vocês me apoiam. Então, eu vou dar os cargos de governos do Brasil para vocês. Então, Dom João começa a separar os cargos e dá para os portugueses. E Pernambuco já tinha uma tradição dos políticos de Pernambuco, dos brigadeiros, dos governantes de Pernambuco, serem de Pernambuco. Só que Dom João muda, começa a colocar os cargos de Pernambuco, do governo, os cargos até de escolas, os cargos de hospitais, passaram a ser comandados por portugueses. Não obstante, para completar, sabe o que que acontece? A corte de Portugal era uma corte que vivia de luxo, né? Em Portugal e aqui no Brasil não era diferente. Só que veja bem, quem é que vai pagar o luxo da corte? Ora, o povo. E o Dom João cria os impostos para cobrar em Pernambuco. Só que não era só em Pernambuco, não. Dom João cria mais impostos e cobra de Minas Gerais, cobra da Bahia, cobra do Ceará. Então, assim, de todas as capitanias da época. E os pernambucanos ficam muito chateados com isso, né? Então, assim, o cara pensa assim, poxa, o cara vem lá de Portugal para cá, quer bancar as festas, quer bancar a vida boa deles, e aí fica cobrando mais impostos, e a gente se lascando de trabalhar aqui para pagar todo tipo de imposto. Porque, assim, a lógica do imposto, sabe qual é? É eu pagar o imposto para eu ter o serviço de qualidade. Só que o imposto de Pernambuco não era para ter serviço de qualidade, era para bancar a corte. Os bonitão lá das tapioca que estavam lá no Rio de Janeiro. E pasmem, outra coisa interessante. Eu, quando pego a conta de luz aqui de casa, eu tomo um susto. Eu quase dou um infarto. Sabe por quê? É muito caro. Eu olho assim, meu Deus do céu, aonde vamos parar com essa conta de energia? Todo mundo se reclama. E aí, eu estou utilizando. Eu sei que eu estou utilizando. Aí eu pago o quê? Eu pago iluminação pública, R$ 30 da iluminação pública eu pago. Eu pago outros que vêm no papel de luz que eu olho assim, eu fico me perguntando, quais são esses outros? E aqui de casa eu pago a maior parte
dar conta porque eu estou utilizando. Mas beleza, tudo bem, né? Eu sei que eu uso. Agora imagina o seguinte, Dom João foi morar no Rio de Janeiro com a corte, 10 mil portugueses lá no Rio, certo? E aí, naquela época, surge a energia elétrica, tá bom? E a energia elétrica, meu povo, ela custa grana. Aí vocês sabem quem é que pagava a energia elétrica lá do Rio de Janeiro da corte? Os pernambucanos. O Dom João cria um imposto só para Pernambuco, um imposto só para pagar a luz. Os caras ficam pé da vida. Então, pô, o pernambucano pagar o imposto para o Rio e ainda para bancar a corte. Então, assim, é uma situação realmente muito perigosa que o povo já não estava mais gostando. Aumenta os impostos, né? E outra que vai casar aqui com a época. Lá na Europa estava acontecendo aquele movimentozinho filosófico do iluminismo, movimento filosófico, científico, né? Da razão, a busca pela razão e a luta contra a tirania e o absolutismo. Essas influências chegam até Pernambuco, com os filhos de aristocratas, empresários que iam estudar na Europa, com os padres e com a maçonaria, tá bom? Então, inicialmente, a Revolução Pernambucana, ela tem esse contexto. Alguma pergunta? Algo que vocês queiram comentar? Gente, vocês estão por aí? Podem digitar aí no chat, viu? Caso não queiram falar por áudio. Nenhuma dúvida, o Janderson disse também que não, o Tony falou que não tem dúvida, a Elizabeth dizendo que está entendendo tudo, muito bem, viu? Vou já passar uma prova para vocês, tá bom? Continuemos, né? Então, galera, assim, Revolução Pernambucana, o que que a Revolução queria, né? Veja só, agora eu vou falar um pouco do contexto geral. Depois de toda essa abertura, né? De todos esses anseios dos meninos lá de Pernambuco, a Revolução Pernambucana ela teve uma influência muito grande da igreja. O seminário de Pernambuco ele forneceu reuniões para esses ideais, né? Aquela galera que não estava gostando, que estava pagando muito imposto, que queria uma independência, que queria sair daquela opressão do reino português, passa a se reunir nos seminários junto com os padres. Tanto é que a Revolução Pernambucana também é conhecida como Revolução dos Padres, tá bom? Inclusive, no final da Revolução, um dos padres, que era um dos líderes, ele foi para a forca, ele foi esquartejado. Aí sabe o que que eles fizeram? Pegaram cada parte do corpo do padre e despejaram nas ruas de Recife. Professor, por que isso? Ora, era um símbolo na época. Do mesmo jeito, Tiradentes, eles esquartejavam. Por exemplo, a cabeça desse padre ficou em Recife exposta durante 2 anos na praça. Sabe por quê? Para a galera lembrar, ó, se ficar contra a corte de Portugal, vai morrer, vai ter a cabeça arrancada, né? Então, eles colocavam um medo para o povo não pensar em nenhum momento a fazer revolução, né? A mudar o governo. Então, assim, é muito nesse sentido, tá bom? Então, o que é que a Revolução Pernambucana almejava? Proclamar uma república, né? Proclamar uma república que não fosse igual àquele governo de Dom João, né? A república, a palavra república, desconstruindo ela, é res, coisa pública, do povo. Então, era o governo para o povo que eles queriam implementar, com os ideais iluministas, né? Eles buscavam colocar 3 poderes autônomos, legislativo, o executivo e o judiciário. Eles buscavam uma federação parecida com a dos Estados Unidos, tá? Então, eles queriam isso, proclamar uma república. Eles queriam também liberdade para a imprensa e liberdade de credo. Já explico. O que é a imprensa? Imprensa são os jornais. Na época, qualquer jornaleiro, qualquer pessoa que trabalhasse com produção de jornais, jornalista, né? Esses jornalistas não podiam colocar uma opinião contra o governo.
Então, eles queriam liberdade para a imprensa, né? Eles queriam liberdade de credo. Sabe o que é liberdade de credo? De crença. Dom João era católico. Portugal era católico. Só podia seguir a Igreja Católica e o cristianismo. Então, as igrejas protestantes eram proibidas. E aí, muitos evangélicos protestantes queriam a liberdade do credo. Outra coisa, muitos negros escravos eram impedidos de professar sua fé, de fazer o seu culto na religiosidade do candomblé ou então nas outras africanas, né, no islamismo, e eles queriam liberdade também. Então o povo mais pobre também queria a liberdade para manter suas crenças. E eles se uniram aí nos ideais da Revolução Pernambucana, né? Instituição dos três poderes, que já foi citado aqui, executivo, legislativo e judiciário. E outra coisa, os militares, soldados lá de Pernambuco recebiam migalhas, o salário era bem pequeno. Então eles se uniram à elite, à aristocracia, ao povo de Pernambuco, para também fazer a revolução, para que eles tivessem valorização salarial. Então eles propuseram aí o aumento do salário para os militares em Pernambuco. E aí, um fato muito importante aqui, ó, questão da escravidão, tá? Você olha assim, ah, professor, mas como é que era uma revolução que queria liberdade e a escravidão foi mantida? Você sabe por que que a escravidão na Revolução Pernambucana foi mantida? Porque, assim, muitos dos líderes eram donos de escravos. Muito da elite, do povo, tinha escravo, né? Na classe média, tinha escravo. Então, se eles colocassem uma proposta para abolir a escravidão diretamente, esse povo da elite não iria ajudar na revolução, né? Não iria ajudar comprando armas, não iria ajudar nas reuniões. É por isso que a escravidão ela foi mantida. Fizeram até um documento durante a Revolução dizendo que, apesar de eles não propuserem naquele momento, né, a ideia de acabar, de abolir com a escravidão, eles acreditavam que a escravidão deveria logo, logo ser findada e acabada, ou ser algo desumano. Mas não existia o documento que acabasse com a escravidão naquele momento, tá bom? Galera, sobre essas questões, alguma dúvida? Sim, não? Como é que é? Ok. E aí, galera, a gente vai para a parte, né, do início, dessa revolução e depois para o fim, né? O início aconteceu quando o governo de Portugal, né, Dom João, lá do Rio de Janeiro, descobre que estava acontecendo uma conspiração, parecido com a de Minas Gerais, parecido com a da Bahia, uma conjuração baiana. Então, assim, Dom João queria acabar com qualquer iniciativa de conspiração para a Revolução. E ele manda, né, o brigadeiro, o brigadeiro é um título militar, tá bom? É alguém que manda em alguns militares. Ele manda brigadeiro, ele manda soldados da sua guarda real para acabar com essa conspiração e manda prender todo mundo. Quando ele vai mandar prender, né, o que que acontece? O José de Barros Lima, que é esse senhorzinho aqui, ó, que está na lâmina, ele recebeu voz de prisão do brigadeiro e quando ele recebeu voz de prisão, ele reagiu. Ele e o sobrinho dele reagiram com uma espada e mataram esse senhor. Quando eles mataram, muita gente que estava próximo começou foi uma briga generalizada, né? E aí é aqui que inicia a Revolução Pernambucana. Logo, logo, militares de Pernambuco, o povo classe média, elite e o povo mais pobre, que queria uma certa liberdade de Portugal, se une para fazer a Revolução Pernambucana, tá bom? Então é assim que se inicia a Revolução. Depois de ter passado todo o contexto revolucionário, foi proclamada uma república, Pernambuco se tornou independente,
foi criada uma bandeira para Pernambuco. Na bandeira, inicialmente, tinham 3 estrelas, que era Paraíba, Rio Grande do Norte, né, e Pernambuco. A quarta estrela seria o Ceará, tá bom? Que também participa. O que eles queriam? Fazer uma república federativa, parecida com os Estados Unidos, onde pegaria Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, fazendo uma federação onde a capital central seria Pernambuco, né? Assim que eles queriam, tá bom? E aí, esse governo, ele durou 75 dias, né? Questão de 3 meses praticamente, e depois disso, as tropas do Dom João, as tropas portuguesas, conseguem barrar a revolução. Nesse meio caminho, o que acontece? Um dos diplomatas, né, pernambucanos foi até os Estados Unidos. Chegando lá nos Estados Unidos, ele foi com dinheiro, ele foi negociar um canal aberto. O que é canal aberto? Uma passagem para que Pernambuco pudesse comercializar diretamente com os Estados Unidos. E os americanos gostaram disso, sabe? Porque era mais dinheiro entrando para lá, para os Estados Unidos. E aí, quando ele foi para lá, ele conseguiu negociar armas para comprar para a Revolução e conseguiu entrar em contato com alguns soldados que eram do exército de Napoleão Bonaparte, para disputar a guerra aqui em Pernambuco. E ele consegue contratar alguns. Só que ele não consegue a tempo. Quando eles chegam até aqui, o que ocorre? As tropas do Dom João, né, do príncipe regente, já estavam em seus navios cercando os portos de Pernambuco, cercando Pernambuco, e o exército já estava rebelando, ou melhor, já estava acabando com a revolução, tá bom? Então, Dom João, ele foi rápido nisso, e é só para lembrar umas coisinhas aqui, ó. Outros fatores que ajudaram nessa revolução, né? Que eu esqueci de falar já naquela lâmina anterior. Em 1816, a revolução foi em 1817. Mas um ano antes, em 816, o Brasil estava passando por uma seca, principalmente o Nordeste, né? E seca, você sabe que traz prejuízo. O Brasil estava enfrentando uma crise no açúcar e no algodão. O algodão, porque os Estados Unidos tinham uma produção de algodão grande e o algodão do Brasil não estava mais conseguindo competir com o dos Estados Unidos, que era mais barato e de melhor qualidade. E o açúcar passava por uma crise também, competindo com o açúcar holandês, competindo com o açúcar também das Antilhas. Então, essa crise fez também o povo de Pernambuco sentir. Aí imagina, perder os 2 produtos principais e ainda ter que pagar impostos. Fora isso, Dom João estava disputando uma guerra lá perto do Rio Grande do Sul, na região da Cisplatina, porque Dom João queria dominar o Uruguai, a região que é o Uruguai. Então, essa guerra fazia Dom João cobrar mais impostos também de Pernambuco, porque ele tinha que bancar a guerra. Então, assim, percebam que o ambiente todo da Revolução Pernambucana é de acordo com esses contextos e essas causas. O custo de vida, né, da corte estava sendo bancado pelos pernambucanos e pelas capitanias do Brasil, tá bom? Passando aqui de lâmina, a gente vai encerrar a nossa aula, tá bom? Só para finalizar, no que fim deu, né, essa Revolução Pernambucana? 75 dias de governo, Portugal, com as suas tropas, consegue tomar Pernambuco novamente. Os principais líderes foram capturados e eles foram mortos, né? Eles foram para a forca, esquartejados, e o exemplo foi o padre, um dos padres líderes. A cabeça dele ficou durante 2 anos em praça pública sendo exposta para o povo lembrar, e foi esquartejado e deixado cada parte dele nas ruas de Recife. Galera, e aí assim, dentro desse contexto da Revolução Pernambucana, existia uma cearense aí bem arretada, que é a Bárbara de Alencar, do Crato. Ela era pernambucana, da cidade de Exu, mas aí foi morar muito cedo no Crato,
E ela tentou fazer a Revolução Pernambucana chegar até o Ceará. Lá no Crato, ela tentou proclamar um governo independente do de Portugal, né? E aí, na época, o Pinto Madeira, que era um dos representantes portugueses, ele consegue capturar e tudo, né? A Bárbara vai ser presa. Ela ficou durante alguns dias presa, né? Inclusive no Crato. Foi levada do Crato até Fortaleza, e ela ficou lá no Forte de Fortaleza, lá perto da praia, tem um calabouço dela. Se você for visitar ali o centro de Fortaleza, vá lá perto eu acho que é do quartel-general lá dos militares, do Exército, que tem lá o calabouço de Bárbara de Alencar. Eu entrei lá, meu povo, é um local que não dá nem para ficar de cócoras, tem que ficar deitado o tempo todo, porque é muito pequenininho, é um calabouço assim, onde ela ficava, sem entrada de ar, muito ruim para ficar, e ela passou alguns dias presa por lá, tá bom? E aí, gravem, ó, qual vai ser a atividade agora? Uma pesquisa sobre Bárbara de Alencar para me entregar, tá bom? Além dessa pesquisa, eu vou disponibilizar, certo? Eu vou disponibilizar um link para vocês responderem umas questões lá no grupo também, tá? Deixa eu ver só aqui. Gente, o que é um calabouço? Calabouço é uma prisãozinha que é subterrânea, onde a pessoa fica presa e ela é bem pequenininha, tá? É desconfortável mesmo. E pensar que em Portugal até hoje eles são ensinados como salvadores do Brasil. Pois é, realmente são uma tristeza, né, Tony? Deixa eu parar de apresentar aqui.